Bom, primeiro, né, vocês devem se lembrar que eu protocolei, né, o estudo e o pedido de redução de alíquota de IPI dos consoles de 40% para 15%, né, para ser igual a de outros componentes eletrônicos, para não ter nenhuma sobretaxa, como existe hoje uma sobretaxa em cima dos consoles e dos games. Antes que já venha o pessoal criticar, né? Ah, que absurdo, né? Um deputado não deveria se preocupar com isso, estamos no meio da pandemia, deveria se preocupar com emprego, deveria se preocupar com renda, deveria se preocupar com pandemia, deveria se preocupar com educação, deveria se preocupar com saúde. A questão da tributação dos games é sobre geração de emprego e geração de renda, né? A tributação em cima dos consoles, a tributação em cima dos games, ela destrói empregos, destrói rendas, destrói, enfim, a oportunidade de que diversas famílias tenham a dignidade de se sustentar. E eu vou trazer para vocês os dados que eu levantei, que eu falei para o secretário da Receita para falar sobre a tributação dos games, né? Histórico de produção nacional de consoles, né? Ou seja, produção de consoles no Brasil. 2014, 1.032.000 consoles produzidos no Brasil. 2015, 572.000 consoles produzidos no Brasil. 2016, 279.000 consoles produzidos no Brasil. Ou seja, a gente partiu de uma produção de 1 milhão para uma produção de menos de 300.000. 700.000 consoles deixaram de ser produzidos no Brasil. 700.000, que tem uma cadeia produtiva gigantesca, né, de gente, de empregos diretos e indiretos que deixaram de ser gerados. Foram muito claros. Eles falaram o seguinte: ô deputado, a decisão não está nos fundamentos técnicos, a decisão não está nas mãos da Receita, a decisão depende de vontade política, a decisão depende do presidente da República mandar, né, esse decreto para cá e aí a gente obedece. Ou seja, traduzindo em outras palavras, falta pressão, falta a comunidade gamer se organizar mais para pressionar o Ministério da Economia e o Presidente da República para a gente ter essa redução de alíquota. Se continuar com o movimento fraco como está hoje, não vai ter redução nenhuma e vocês podem continuar aguardando aí o PlayStation a R$5.000. E isso tudo é culpa de quem? Sua! É a sua culpa, de você que tá vendo esse vídeo, você que é gamer, você que tem interesse nisso, você que quer pagar mais barato em jogos, você que quer ver a indústria dos games crescendo no Brasil, mas que não tá compartilhando nas redes sociais, que não tá mandando esse vídeo aqui pros seus amigos, que não tá falando disso com a sua família. Então, por favor, galera, a questão da redução de impostos sobre games não ter acontecido é por causa que nós não estamos nos movimentando nas redes sociais. Então, a gente da Central tá levantando agora essa hashtag. Eu peço que você faça a mesma coisa no YouTube, no Twitter, no Facebook, com qualquer um. Mande e levante a hashtag #AbaixeImpostoGamer e mande a sua mensagem. Marque o Kim Kataguiri, marque o Jair Bolsonaro, marque qualquer deputado, qualquer político de Brasília que você considera relevante e fala: nós queremos abaixar o imposto sobre videogames, nós queremos trazer esse imposto para baixo. Porque, como eu falei, não se trata de Xbox e PS5 mais barato, não se trata dessa hashtag que estavam levantando, não é a hashtag PS5 e Xbox mais barato, é imposto gamer, abaixar imposto gamer, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa movimentar a indústria inteira que está se perdendo por bosta, que está se perdendo por tributação e que tem o potencial de ser gigante, porque afinal já é gigante aqui no Brasil, né, White? A gente só precisa permitir que isso seja alcançável